Amor. Quando duas pessoas fazem amor, não estão apenas fazendo amor, estão dando corda no relógio do mundo. Mário Quintana. Minha convidada de hoje veio falar sobre amor. Mais que amor, sexo, porque sexo não é só amor e amor não é só sexo. Certo, Gisele? Certo, exatamente. Tudo bem? Os dois se unem, né? Seja Tudo bem-vinda ao Além dos jóia. Outdoors. Obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui para falar desse assunto que eu gosto tanto, né? Diretamente aqui do Dual Cowork, começamos mais um Além dos Outdoors. Esse, que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. E temos novidade, Paulo. Estamos em mais dois parceiros de divulgação nossos, estão com a gente, que é a TV Alfa de Botucatu, Canal 8 da NET Claro, e também agora a Top FM Bauru, mais de 60 cidades aí, escutando Além dos Outdoors. Eu acho que o pessoal não tem o que fazer, que fica vendo a gente falar merda, né? Ah, ele pode falar merda? Pode, Paulo, pode sim, só não pode... Gente, nós temos aqui, o pessoal tá cobrando a gente, o pessoal que é parceiro nosso das rádios online, falaram assim que eles têm mais audiência do que todo mundo e a gente não fala o nome deles. Paulo, puta erro que a gente tá fazendo, né? Deixa eu falar o nome das... Então, assim, ó, Web Rádio PRC, então é webrádioprc.com, melonefm.com e do seu jeito, Web Rádio e TV, do seu jeito, Bauru, radiodoseujeito.com.br. Todas elas transmitem o Além dos Outdoors. Então, para você não assistir a gente, você tem que ser muito habilidoso, porque a gente passa em todos os lugares. Lembrando sempre, Brumais TV, todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, nós estamos lá na Brumais TV, que é aqui em Bauru, Ejaú, canal 27527 da NET. E a gente passa quase todo dia lá, Paulo. Eu ligo a TV e tô passando. É engraçado isso, né? Mas legal. Vamos começar então. Tem meus recados de sempre, né? Queria agradecer outro parceiro nosso de divulgação, que é a Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano do interior de São Paulo, Bauru e Agudos, todos os pontos de ônibus que você vê por aí, propaganda das grandes empresas do Brasil, é a Eficaz Mídia. Então é só você falar com o pessoal da Eficaz Mídia e estampar sua logo por aí pela cidade toda. E falar também da Facop. Facop, nossa patrocinadora, é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. E anuncia no maior programa de entrevista do Centro-Oeste Paulista. Óbvio, né? A Facop, além do curso de odontologia noturno, que é um diferencial que você pode trabalhar e estudar, ela tem mais de 50 pós-graduações. As pós-graduações, você que já é dentista e quer aumentar o seu espectro de atendimento, faz uma pós na Facop. Aí você começa a fazer preenchimento, você começa a fazer um botox, aumenta a sua renda. Olha só que legal. Além das pós-graduações clássicas, ortodontia e etc. A Facop fica aqui em Piratininga e tem polos espalhados por todo o Brasil. O Rafael Pinelli vai dominar o mundo ainda, vocês ficam vendo. Olha, gente, o currículo da minha convidada de hoje é extenso. Gisele Carneiro, palestrante, mentora, sexóloga, sexy coach, coach de vida, relacionamentos e sexualidade, educação sexual, consultora em saúde educacional sexual, coach e consultora de casais e professora de pompoarismo. O assunto hoje é quente. Gisele, eu vou começar do básico. Tá. Você é bauruense e quando que você começou com esse trabalho de educação sexual e etc? Quando que virou a chavinha, assim? Tá. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar sobre sexualidade, sexologia, que é um assunto cheio de tabu, né? Então, sim, eu sempre agradeço a oportunidade de trazer esse assunto, principalmente num canal assim. Uhum. Eu comecei há 12, quase 13 anos atrás, quando aquilo funcionou primeiro para mim. Os tabus, os bloqueios, eles estavam em mim. Eu vim de uma relação do primeiro casamento, de traição, onde meu ex dizia que me traía porque eu era ruim de cama. Então, isso começou muito em mim. Depois, quando estou no meu segundo casamento, essa relação de diálogo começou a ser muito maior e esse meu parceiro, que é o atual, ele sinalizava algumas coisas e eu conseguia falar sobre o assunto.
Então, começou a abrir a minha mente sobre o assunto ali. Eu morava em São Paulo, então ali eu fui a primeira vez num sex shop, porque ninguém ia me ver. Quando eu me casei, eu fui embora pra lá. Tem isso também, né? Ninguém vê, né? Então, comecei a fazer coisas, né? E provar de coisas que eu achava que aqui eu poderia ser podada ou algo assim. Então, ali eu fui percebendo que não só eu, como outras mulheres, porque eu comecei a compartilhar e dividir. Com você também acontece isso? E percebi a necessidade. Até que um dia, eu sou evangélica ainda para ajudar, né? Então... Até que um dia, meu esposo disse que Deus falou com ele através de um sonho e que eu seria professora de sexo e eu teria uma loja de lingerie e sex shop. Eu achei aquilo uma loucura. Deus manda essas mensagens para as pessoas. Não, e ele me acordou 4 horas da manhã, me acordou literalmente. Falou, Deus mandou te falar. Eu não sei, tô falando. Aí eu, que louco, crente não tem sex shop, crente não faz isso, que eu vou dar aula de sexo. E aí foi esse termo que ele usou, e aquilo acho que começou a ficar em mim, porque eu já tinha uma questão muito pessoal. E ali eu fazia cursos em São Paulo, né, e ia buscar coisas para me aprimorar para minha própria vida, pessoalmente. E aí foi onde eu decidi realmente que eu ia começar, assim. Falei com Deus, tive a resposta, e aí eu montei a primeira loja em Bauru. Sexo não é pecado, então? Não, inclusive na maior feira da América Latina, em São Paulo, que é a Sexy Fair, Erótica Fair, né, Intime, foi na Intime, eu falei sobre sexo e a Bíblia. Dentro da maior feira, com mais de 40 mil pessoas passando pela feira, e eu palestrei falando exatamente sobre isso. Pelo contrário. É muito interessante. Isso é muito Dá mais uma entrevista, né? Então, eu comecei, dentro da minha profissão, isso eu já estava morando próximo a Piracicaba, já morava em outra cidade. Meu marido é bancário, sempre transferido. E aí e ele falou que seria em Bauru. Então, eu não pensava em voltar para Bauru. Eu amava morar em São Paulo. Então, mas falei, então vou ter que retornar. Eu tinha um emprego muito bom. Na verdade, eu abri primeiro a loja aqui em Bauru, que chamava-se Romântica Boutique. Era uma boutique romântica. Então, os artigos eram sensuais, tipo, os lingeries eram montadas para namorar. E o sex shop eram no andar superior, de uma forma mais... assim, mais envolvente, discreta, ainda mais para uma cidade. Eu lembro que quando eu cheguei com a loja em Bauru, foi aquele boom, né? Tipo, jornais, revistas iam para fazer entrevista para conhecer, porque não tinha isso em Bauru. Tinha um outro sex shop, mas não era nesse formato. E aí, ali comecei, né? Ali eu já fazia curso, já fazia treinamentos, querendo dar curso, e eu comecei com o primeiro curso, que chama Segredos da Sedução, só para mulheres. E aí, esse curso bombou. Eu achei que não fosse ter uma... Bombou. Hoje, só nesse curso, passaram mais de 10 mil alunas. Tá. A aluna que... 10 mil alunos? Mais de 10 mil. A aluna que procura um curso porque ela gosta muito, quer se aprimorar, ela tem problemas ou ela quer aprender coisas novas? Qual que é o perfil? Eu acho que é um misto, mas na grande maioria é aquela que sabe pouco. Que tem dificuldade, que tem tabu e bloqueio. É que busca, morrendo de vergonha, mas busca. Sabe pouco o quê? Se conhecer, assim, sabe pouco sobre si mesma ou sabe pouco sobre prática sexual? Talvez ela acredite que ela não saiba nada ou que ela queira surpreender o parceiro. Quando ela chega para mim, ela descobre que ela não se autoconhece, que ela não sabe nada sobre sexualidade, que não sabe nada sobre sexo. E ali ela começa a ver o que realmente ela foi buscar. Entendi. E às vezes é uma curiosidade, às vezes é porque a amiga já fez e sinalizou para que ela fizesse, né? Então é um misto, mas na grande maioria das vezes essa mulher ela busca por achar que ela não sabe quase nada ou que ela tá sem vontade de sexo ou algo assim. Entendi. Assim, tem muito... hoje... Muito se fala sobre, tipo assim, orgasmo, que a mulher não consegue alcançar o orgasmo. Tipo assim, o assunto do momento, né? Isso é real, então.
As Muito. mulheres... A última pesquisa que foi na USP, se eu não me engano, foi 2017, 2018, não é tão atual. As pessoas não pesquisam muito sobre, principalmente, sexualidade, sexo, mulheres, né? 50% das entrevistadas, mulheres que são atuantes sexualmente, não têm orgasmo. Ou tiveram uma única vez na vida. Nunca tiveram, ou tiveram uma única vez na vida. Que coisa, né? E para o homem é tão automático isso, né? Que a gente só para quando tem orgasmo. Então, eu vou te falar que não. Não? Agora eu vou te falar como profissional. Porque nem sempre o orgasmo está conectado à ejaculação. Muitas vezes o homem ejacula e não teve orgasmo. E ele, por não também se autoconhecer, ele não tem consciência e nem sabe. Para ele, ejaculou, não teve orgasmo e não teve. Então, aí, precisa de um autoconhecimento. Porque muitas vezes é só o descarregar daquela energia. Entendi. O prazer real pode não estar acontecendo. Aí a gente precisa fazer uma análise, né, ali profissional dentro de um consultório para entender se aquela pessoa realmente está tendo orgasmo. Eu li um livro, é de um americano, ele chama Afinal, o que querem as mulheres. Tá, conheço. É muito legal, mas lá ele sobre pesquisa científica, ele pega todas as pesquisas científicas sobre sexo, mas ele foca muito na fantasia sexual, né? No que as mulheres, afinal, querem, o que elas gostam. Que é o principal, eu acredito, porque a gente tem as fases da resposta sexual. A primeira é o desejo, que é a fantasia, /fantasia. É a dali que vai para a próxima, que é a excitação. Aí dali vai para o platô, que é o quase orgasmo. Depois o orgasmo, depois vem a resolução. Então a gente tem as fases da resposta sexual. E aí isso a gente analisa como se fosse um exame de coração mesmo, quando a gente está fazendo isso. Então essa fase desejo e fantasia livro, é necessária. Nesse livro ficou muito marcado para mim que ele fazia assim, o que as mulheres respondiam para a psicóloga que elas gostavam e depois tinha o teste científico do que elas respondiam com lubrificação vaginal e etc. Se gostavam ou não. E aí mostravam fotos de um cara lindo. Ela falava, não, eu gosto desse daqui. Aí, na hora da resposta vaginal dela, era quando tinha um cara mais rústico, mais, entendeu? Menos do que aquela... Então, ela falava uma coisa, mas na realidade ela gostava mais de outra. Eu fiquei impressionado. Eu li esse livro há uns 5, 6 anos. Mas eu gravei não se autoconhece, né? Às vezes o que fala é mais pela aceitação da cultura, daquilo que ela está inserida, né? No momento que ela está inserida. Então, para aceitar, eu falo isso. Mas dentro de mim, eu nem me entendo mais. Eu sinto outra coisa, né? A gente tem fama, quando a gente sai fora do país, o brasileiro tem fama de transão, né? Que a gente faz sexo. A Anitta tá aí para reforçar isso, né? Fala de sexo, todos os programas internacionais que ela vai, fala de sexo, então reforça esse estereótipo nosso. Mas o brasileiro transa bastante mesmo, é mito? Eu acredito que se a gente vai fazer uma comparação em outros países, é um dos países que mais transam, sim. Primeiro que é um país tropical, isso facilita muito tirar a roupa, né? Então isso traz uma facilidade maior para isso. Embora seja um país muito travado com relação ao assunto educação sexual, quando você falou, eu sou educadora sexual. Não, é um mito. Então, pouco se conhece e sabe. E é um país que vem buscando essa aceitação. Tanto que na pré-adolescência e adolescência, os adolescentes estão tentando ser aceitos. E muitas vezes a prática sexual que se inicia ali, hoje a ONU e a Unicef traz que com 13 anos e meio é a iniciação sexual menina e 12 anos e meio menino. O que essa criança sabe sobre sexo? Então, assim, é um país que transa mais, mas eu acho que é mais uma questão de baixa estima, falta de autoconhecimento e busca de uma aceitação num grupo, do que realmente um prazer sexual real. Faz para ser aceito? Você acha? Muitos. Isso é caso de consultório. Quantas vezes... Eu tô com um caso, especialmente, que uma moça, ela teve várias práticas sexuais, ela se considerava por anos como liberal mesmo, e por alguns momentos ela passou a não ter mais orgasmo, não ter prazer. E aí, o que ficou muito claro aí no processo, porque a gente tem um processo de desenvolvimento ali em consultório, que essa mulher, ela nunca conseguiu se aprofundar na busca da sua sexualidade, do seu prazer, porque eram várias práticas sexuais, vários parceiros sexuais. E isso levou ela ao não autoconhecimento e até ao desprazer, né? A gente chama de anorgasmia, né? A falta do orgasmo. Por quê? Só para alinhar, por quê? Porque nem sempre
essa liberdade sexual é prazer sexual. Nem sempre essa liberdade sexual é conhecimento sobre sexo. Às vezes você tem um parceiro que você consegue desenvolver uma profundidade nessa relação e você vai ter mais experiências sexuais do que uma pessoa que teve uma prática com várias pessoas. Entendi, não. Perfeito, entendi. Até dentro do casal, tem casal que não fala sobre sexo, né? E isso daí eu acho que trava muito, principalmente pra mulher, que ela não pode... De nem gemer, né? A mulher fica com vergonha. Ai, se eu gemer, ele vai achar que eu sou puta, né? Então, aí ela se segura e ela nunca relata isso pra ele, mas tem umas coisas, assim, você tá lá com a sua namorada, aí ela faz um negócio diferente, você fala assim, mas onde que aprendeu isso aqui? Onde aprendeu? Ó, e aí eu vou te falar uma coisa. Eu vou entregar uma parte do meu curso. Eu ensino a elas mentirem pra vocês, porque vocês são tontos por isso. Porque assim, mente porque ele quer ser enganado. Se você tem isso, por exemplo... Eu adoro ser enganado. Então, que seja. Ou, né, porque assim, agora, né, eu falo isso brincando com elas, mas falando sério, muitas vezes elas aprenderam, foram, por exemplo, num curso meu, chegam cheios de novidade. Eu ensino massagem peniana, massagem tântrica, pontos erógenos todinho do corpo do homem, desde a ponta do pé até a cabeça. Quanto tá seu curso? Já vai fazer a inscrição da sua namorada? E aí ela chega querendo usar isso, aí o homem onde aprendeu? Então eu falo, fala que fez o meu curso. Porque muitas mulheres falam que vão no curso de maquiagem, vão no encontro com as amigas, não contam o que foi no meu curso. Tá. Pra fazer surpresa, né? Eu surpreendida com essa fala, né? Você acredita em relacionamento sem sexo? Eu acredito, eu acredito em todo tipo de relacionamento, né? Se para as duas pessoas, tanto que tem pessoas que não curtem sexo, né? Tem esse gênero assexuado, é real, e aí se dois assexuados ficam juntos, ok, pode ser, pode acontecer. Agora, se são dois que gostam de sexo, ou que normalmente são pessoas normais, que gosta e outro que não. Então, o outro que não, ele tem tabu, tem algum bloqueio. Manda pra Gisele Carneiro que ela vai voltar gostando. Na verdade, principalmente mulheres, né? Você tem focado e falado aí de mulheres. Nós, mulheres, dentro da nossa educação, é cultural que se fale sobre sexo de uma forma bloqueada e nos servir. A mulher precisa servir o homem, a mulher precisa subir no lúcio, virar de ponta cabeça, porque toda mulher dá, né? Toda mulher faz. Se ela não fizer, então ela fica naquela responsabilidade de proporcionar prazer. E não se conhece, que mãe que fala, vem cá, filha, agora a gente vai falar de sexo sem falar, usa camisinha, cuidado com a AIDS, com a gonorreia, com a sífilis. Se você ficar grávida, eu não vou cuidar. Era o que eu ouvia da minha mãe. Nunca falou assim, o orgasmo é uma delícia, viu? Quando ele penetrar o pipi na perereca, vai ser uma delícia. Você vai ter um orgasmo vibrante. Eu já tenho que fazer isso com a minha filha. Minha filha vai ser uma ótima namorada, esposa. Por quê? Porque falta informação. Então, essa mulher travada vai pra relação, por isso que o mito de que homem gosta mais de sexo. Homem é mais estimulado. A maior mentira que existe. Sabe, é mais estimulado. Eu sempre achei isso. Eu sempre achei isso porque eu achava que eu tinha pouco. Assim, putz, eu poderia ter mais. Mais relação. Dentro dos meus relacionamentos. Eu achava que podia ter mais. Mas aí, eu sou um cara que tem muita amiga mulher. Tenho muita amiga mulher. E aí, na mesa do bar, todo mundo bebendo, falando, todas reclamavam. Eu falei assim... Cara, todos reclamavam que tinha um pouco. Eu falei assim, caramba, os caras... Mentem pra mim, estão mentindo na roda. Porque todo mundo fala que não, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar outra. Eu preciso arrumar outra porque só a minha não dá conta. E essa história eu escutei muitas vezes. Mas Por que você tem uma amante? Não, porque eu preciso de tanto e minha mulher não quer. Aí eu tô com as mulheres eu faço tanto, mas pra mim é pouco. É cultural, né? É igual o mito do pênis, né? Precisa ter um pintão. Aí quando os meus pacientes, eu falo, para de colocar no Tinder 23 centímetros, que se passou comigo, vai correr de você. Porque não cabe. Viu? Que é o mito do pênis. Os homens chegam no consultório. Mas tem mulher que... Ai, doutora, mas não, gosto de mulher pra mulher? Até a mulher, pela falta do conhecimento, essa mulher que fala que gosta de um pintão, vai ter que cortar, né, essa parte. Não, pode. Manda bala. Tô brincando, né, dependendo, né, na TV. Que gosta de um pênis grande, na verdade, ela mal se conhece, porque, canal vaginal, a gente fala período refratário, que é sem excitação, ele tem 10 centímetros. Com a excitação, ele se alonga.
né? Então, o colo do útero se expande, o útero se expande e aí se alonga. Ele chega no máximo a 17, 16 centímetros. Então, um pênis de 23 fica um pouco para fora, não entra. Aí, Paula, tô dentro. Não precisa. E os 3 primeiros centímetros do canal vaginal é o que tem os pontos erógenos principais e que faz com que a mulher consiga ter um orgasmo, que é o ponto interno, que se tem uma discussão aí, ponto G ou não tem, eu acredito que tem esse. Ainda tá em estudo, em briga aí, mas é os 3 primeiros centímetros ali do prazer interno. Então, se o pênis tiver 3 centímetros para uma mulher e souber mexer, tá ótimo. Tá, não precisa mais que isso. Sabe por quê? Nós somos muito... Essa é uma questão que pesa muito para os homens. Muito. Muito para nós, homens. Mas tem uma questão que ninguém fala. Porque, assim, a vagina, ela tem tamanhos diferentes. Tem. Não tem? Na verdade, ela tem mais a aparência fora, externa, diferente. Não. A vulva. Agora, eu não o seu quero canal... Agora você vai falar assim, perereca frouxa, né? Não, porque, assim, já saí com mulheres e mulheres. Sim. E tem umas que, pô, você parece pequenininho. A flacidez... Aí você tá lá, tu parece pequenininho, e tem umas que você nem sente. Parece que... A flacidez... É verdade. Que é a flacidez vaginal. A flacidez vaginal. A flacidez vaginal, ela acontece como qualquer flacidez do corpo. Algumas tendem a ter uma flacidez maior, por exemplo, a pele, tendência a ter o tchauzinho cair com 20 anos. Sim. Aqui. Com 30 anos ainda não caiu. Depende da sua fisiologia, da sua estética, do que como é a sua pele. Então, o canal vaginal funciona da mesma forma. É pele e músculo. O músculo e a pele que não é trabalhado vai ter flacidez. Por isso que precisa malhar a perereca. Essa mulherada não malha a perereca, fica tudo frouxa mesmo. Então, se faz o pompoarismo, aí segura até o pênis e fala assim, tira. Você não consegue nem tirar, filho. Não, isso aí é perigoso. Não, pode quebrar. Só que eu ensino a manobra do quebrar para não quebrar. A não ser que o cara mereça. Tô brincando. Deu medo, né? Eles querem a mulher pomparista, mas, né? Pompoarismo. Vamos ao pompoarismo. Porque como que a gente ficou conhecendo o pompoarismo? No ratinho, né? O cara colocando uma mulher lá pra jogar uma bola aquilo lá, né? de tênis de mesa a 7 metros de distância. O filme também, Priscila, a Rainha do Deserto, né? Ela lança também bolinha de ping-pong numa apresentação. Não sei se você já viu. Eu tenho uma marca que é Pompoarismo Fácil, uma metodologia registrada, inclusive o Lucas, né, que faz meus registros. E essa metodologia hoje eu instruo profissionais para dar. Então eu sou uma das melhores consideradas aí do país. Dizem, né? Dizem, né? A quantos metros vai a sua bolinha? Eu assopro vela nas comemorações de aniversário em casa. Ficou com vergonha. Tá me deixando constrangido. Ficou vermelho. Pergunta pro meu marido se ele tivesse aqui, ele ia contar. Bom, aniversário de casamento, namoro, né? Sim, aí eu ponho um cupcake e assopro. Comemorar. Ai. Oh, meu Deus do céu. Vou pensar se eu vou escrever minha namorada mesmo. Vamos lá. Então, realmente... O pompoarismo é uma ginástica para ginástica íntima. Ginástica íntima. Isso. Que tem finalidade de... Inicialmente, ela, na verdade, é uma técnica milenar que nasceu na Índia. Foi especializada na Tailândia e no Japão, já de uma forma mais erótica. Mas na Índia é só para a saúde íntima. Que é o quê? Mulheres pompoaristas conseguem engravidar. Mulheres pompoaristas têm um parto normal, sem dor, espirra. Tem 2 casos aqui, que é o Dr. Guerini, na Unimed, que as minhas alunas chegaram lá, não deu tempo, e ele chegar. Ela escorregou e saiu, elas não sentiram uma dor. Por quê? Porque a musculatura é trabalhada para funcionar naturalmente para o parto e essa recuperação do parto. Uhum. Mulheres pompoaristas não têm endometriose, não têm incontinência urinária, não passam pelo processo da menopausa porque é uma reposição hormonal natural. Então, na Índia se trabalha a saúde da mulher. É saúde pública na Alemanha. Pompoarismo. Trabalha-se lá, a saúde pública faz parte. No Brasil, o SUS já liberou alguns treinamentos para essa parte, sem ser oficial, porque não é uma técnica cientificamente comprovada. Então, fica difícil, né? Uhum. Mas hoje já é indicado por médicos ginecologistas. Quando foi para a Tailândia e para a Índia, já é com essa parte do sexual.
Entendi. Então elas sugam o pênis, expelem, massageiam, travam. Lá tem na Tailândia tem as apresentações, né? Uma das professoras da minha formação para ser especialista em instrutora, que é a Carla Secarello, ela falou que quando ela esteve na Tailândia, ela viu uma apresentação que a mulher pega a garrafinha de coca, introduz, suga o líquido, tira a garrafa e depois ela coloca e volta o líquido. De tanta consciência corporal, não só força, né? Mas a consciência corporal. Então, o pompoarismo, ele é sensacional para tudo. Inclusive para o prazer sexual. Porque uma mulher pomparista, ela tem orgasmos múltiplos com facilidade, ela conhece conscientemente o corpo dela. Eu fui fazer agora, semana retrasada. O que são orgasmos múltiplos? São vários, em milésimos de segundos acontecendo. Ela fala, tô tendo, e não para. E aí ela tá pronta para o sexo imediatamente, e ela proporciona, a gente tem de 2 a 3 segundos o homem, a contração na hora do orgasmo, o tempo. A mulher, ela chega a 6 segundos até 8, contração. Quando ela é pomparista, ela vai além de 20 segundos e ela proporciona isso para o homem, porque ela massageia, acaba irrigando mais sangue, ele tem uma ereção mais potente, e ele sente mais e ele tem uma potência orgástica maior também. Caramba. Por isso que eu eu só uso as técnicas se meu marido me pagar, principalmente um hotel fazenda. Eu só faço em hotel fazenda. Você acha que eu sou boba? Não, mas eu acho mais do que justo. Acho muito mais do que justo. Uma perereca de currículo. Lógico. Tá saindo... Pô, é só benefício, só benefício. Gisele, e o que... E tem para os homens, tá? Pomparismo masculino. Mas como? Quer que eu explico já ou não? Não, pode explicar, vamos lá. É massa. Não existe homem broxa, existe homem sem fortalecimento muscular peniano. É músculo também, precisa da irrigação sanguínea. É pele como um canal, ele só é para fora, é externo. Tanto que quando faz a cirurgia de mudança, né, da sexualidade, se aproveita o pênis, a glande, que é onde a glande é o que dá o prazer, o orgasmo. Por isso que na hora que tá quase, fica batendo para bater no colo do útero, sentir e ter o orgasmo, né? Ou na masturbação fica bem na pele, puxando aqui. Então, o homem, ele tem condições de fazer, tanto que os indianos, eles nunca são broxa. Os caras são fera. Além de ter muito ouro, né? Ainda não tem broxa lá, não. Porque eles treinam. Então, o treinamento é feito fazendo contrações anais mesmo. No ânus. E geralmente consegue ter ereção. Não tem como você tentar mexer o pênis sem travar o pênis. Então. Vai ter que cortar. Põe um pi. Tá bom, beleza? Não, mas não tem. Você vai tentar mexer, você mexe o outro também. Junto. Então, tem que... E os indianos, eles colocam toalhas molhadas e fazem movimento subir e descer. Eu vi então, isso, hoje tem acessórios pequenininhos. Hoje o mercado erótico sensual de sex shop é muito rico nisso. E eles têm os pezinhos que você coloca e faz os exercícios de fortalecimento. Por exemplo, homens que têm problemas de ereção, ejaculação precoce. Eu dou treinamento no meu consultório para os meus pacientes. Eles já saem treinando. Logo eu lanço aí o curso para os meninos. Vou fazer. É massa. Meu marido já treina, porque né, tem que treinar. E no popularismo, o treinamento é basicamente de apertar também? Na assim, mulher, você fala? É, contração na entrada da vagina, do canal vaginal, também tem anal. E tem alguns movimentos, tanto que o canal tem os 10 centímetros sem excitação, então a gente chama a primeira parte, o meio e o colo do útero. E esse movimento acontece todinho. Elas conseguem, claro, que vão evoluindo. Eu tenho 4 módulos de treinamento que duram 90 dias. Então, elas saem com 90 dias já preparadas. E depois do segundo módulo, já começa a colocar pezinho, introduzir pezinhos, igual a academia. Aí a gente começa no processo Perereca Fitness, que eu falo para elas. Fala, agora nós vamos pro processo Perereca Fitness. Então, introduz as bolinhas e começa a fazer os treinamentos de fortalecimento. E tem pesos que vão até 70 gramas, 80 gramas dentro do meu processo de 90 dias. São 5 acessórios que eu uso de treinamento. Nossa. Olha, eu tô impressionado, cara. Tô impressionado. Tô muito impressionado. Se deixar o assunto é só por isso. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Tá muito na moda a questão de squirt. Squirting. Espirra, né? As mulheres que chegam ao orgasmo. Que legal que você falou sobre isso, adorei. Como que... Assim, eu sei que são poucas, né? É uma elite aí, mas como que acontece isso? Não é nem elite. Na verdade, a média, né, que a gente tem
de alguns estudos, não comprovadamente, né, mas por consultórios. Eu tenho algumas amigas sexólogas, a gente se reúne, a gente conversa. Então, a gente chegou numa estatística de média de 10% de mulheres que têm, não é que conseguem, acontece o squirting. É squirting, né? Squirting, é o quê? O que acontece, aquilo não é uma diferenciação daquela mulher que consegue, que o prazer é aumentado, que muitas vezes eu já vi que o homem conseguiu fazer com que aquela mulher tenha. Não e aí eles ficam se achando. Droga. Não é. Porque é uma coisa muito nova que se fala, porque antigamente as mulheres até tinham com pouca quantidade, como ainda aconteciam, porque é a fisiologia mesma, mas hoje as mulheres disseram que isso acontecia, principalmente por uma vergonha, um constrangimento, porque molha o lençol, aí não fiz xixi, tá? Aí se não tem uma relação de intimidade com a parceria, fica envergonhada. Então as mulheres começaram a relatar. E depois começaram a falar, eu acho que isso é prazeroso. Primeiro, o nosso prazer, ele tá no cérebro. Você começou falando sobre a fantasia. Certo. Né? Um dos nossos mentores, que é o Paulo Tessarioli, que é para nós um dos pais da sexualidade aqui no Brasil, ele fala, que é o meu professor, ele fala que nós somos 10% fricção, que é penetração, e 90% desejo. Com certeza. Fantasia. Concordo. Então, quando a gente sabe disso, o prazer, quando elas relatam, porque eu tenho squirting, eu tenho muito mais prazer, é neural. Primeiro, é cerebral. Não é um prazer real corporal. Por quê? Como que isso acontece? É lubrificação espirrada. Porque a gente, por exemplo, eu gosto de explicar assim para ficar bem fácil, como se fosse um asfalto com buraco. Aí chove, aquilo enche de água. Aí acontece um terremoto embaixo da água, o que acontece? Espirra aquilo. Sim. A gente tem vários buraquinhos no canal vaginal e em volta, devia ter trazido a minha vulva para mostrar. Não que eu não tenha trazido a minha, né? Mas a minha, pessoal, não vou mostrar. A de plástico. A didática, né? E aí a gente tem vários, dentro da vulva, em volta do canal. Então o canal vaginal tá aqui. Então em volta a gente tem vários buraquinhos, né? Certo. E aquilo vai, com a lubrificação, tanto masculina e feminina, aquilo vai se juntando. Quando a gente tem um orgasmo, aquela contração, que a gente chama de aspasmos, né? Que contrai aquilo, acaba espirrando. Molhando, por isso que não tem cheiro. Aí molha, seca e não fica nada. Nenhum, porque é muito natural aquilo. Mas molha bastante, viu? Molha bastante. É o quê? Aí é um prazer para ambos, mais neural daquilo ter acontecido. Entendi. E de saber que é um fato, quando você falou assim, que é uma massa muito aí pequena, que tem essa moral de ter isso. Então é mais isso que fica na mente. Assim como o sexo anal também é mais neural do que sentir mesmo. Tava aqui, prazer anal. Porque assim, no homem, a gente sabe que o homem tem próstata. Então, teoricamente, teoricamente, o homem tem prazer anal. Sim, teoricamente não, realmente. Realmente tem prazer anal. Mas e a mulher? A mulher que faz sexo anal, ela consegue ter prazer? Sim, acaba tendo conexão com a vulva, porque entre o ânus e o canal vaginal... O famoso campinho. O campinho ali, né? Porque na abertura do canal vaginal tem muita musculatura ali de prazer, que vai mandar sinal. Tanto que se tiver estimulação ao mesmo tempo, isso potencializa-se. Então, sim, é possível. É mais difícil, não é tão prazeroso quanto o homem, que o homem tá bem no meio entre o ânus e o saco escrotal, tá ali passando a próstata 2,5 centímetros do ânus ali. Então, até se a gente fizer uma pressão, sente-se. Então, o que a gente considera o coração sexual masculino é a próstata. Sim, prazeroso, né? Tanto que o sexo anal é muito prazeroso pro homem. O estímulo naquela região também é muito prazeroso para o homem se ele se permitir viver aquilo, né? Não. Mas nós vamos entrar num campo aqui que vão ser cancelados. Mas aí, falando dessa diferença, para o homem é bem local o prazer anal. Para a mulher é também, porque tem essa extensão que é enviada ali, porém também é neural. Não, mas eu acho... E o homem que se tem desse, né, que acaba tendo a relação e vivencia na penetração, para ele é muito mais neural, porque a vagina é muito mais prazerosa do que o ânus.
Com certeza a vagina, ela é feita para isso. Porque é só na entrada, né? que dá o prazer da pressão do ânus na apertando. Internamente, o reto ele se expande quando ele recebe alguma coisa. E quanto mais entra e sai, vai se expandindo. Isso. E aquilo é liso. O canal vaginal ele é escamoso. Então, quando o homem põe e tira o pênis, ele vai massageando o pênis. E ele precisa dessa massagem. Mas não é questão disso. É neural, é neodomínio. Exatamente. É domínio. Por que o homem quer fazer sexo anal com a sua ver o companheira? Bumbum, tudo quer isso. falar assim, estou fazendo desse jeito. Né? Olha só, você tá fazendo isso pra mim. Não, você é minha. É um poderio, né? É um poderio. É mais poderio. esse prazer. Porque o sexo tem muito questão É 90% fantasia, 10% fricção. Mas assim... Então, né, se a fantasia de poder, mais... né? Muito. Questão do poder. Tipo, onde você aprendeu isso dominação, quando falou, né? Tipo, você tinha que fazer isso só comigo, né? De então dominação. tem muito isso. Tá, mas tanto só comigo. Mulheres. E o poliamor? Você acredita em poliamor? Eu acredito. Eu tenho um trio de amigos que são poliamor. Então... Que é da minha conta. Nós precisamos trazer um trisal aqui, viu? Se quiser, eu tenho pra indicar. Massa, eles são massa. Inclusive, um deles é dono de um sex shop. Legal pra caramba. Então, você falou pra mim que as cláusulas da flacidez é o não treinamento das paredes, da musculatura e da pele vaginal, né? E depois que tá um pouco flácido, dá pra recuperar? Opa! Eu tenho, quando eu dou o curso de pomparismo, o que acontece é que a vulva é o quê? É os pelos pubianos, né? Os grandes lábios ou lábios externos, os pequenos lábios, o canalzinho da uretra e a abertura do canal vaginal. Certo. Isso é a vulva, é a composição da vulva. Esses lábios, principalmente, e a capinha, o capuzinho do clitóris, é o que às vezes dá aquela desbeiçada, né? Que a mulher fala que não gosta, né? Que é aparente, né? Aquela aparência. E o canal vaginal interno, geralmente quem sente é o homem. A mulher, ela relata também sentir. Eu acho que eu tô um pouco mais frouxa e tal. Então, quando se começa a trabalhar, você trabalha toda a extensão da vulva. Tanto que eu peço, tira foto hoje, você vai começar a treinar, daqui 15 dias você tira foto de novo. Olha no espelho e tira foto. Muda a coloração, porque é meio roxeada, vai mudar, vai ficar mais clarinha. Muda a aparência, então vai fechando aquela flacidez, porque é músculo aquela pele. E se essa musculatura é trabalhada, ela muda totalmente. A gente considera que volta como se tivesse 8 anos de idade, uma vulva trabalhada. É bem bonitinha, fechadinha. Muitas vezes não precisa fazer cirurgia. Muitas mulheres hoje têm buscado a cirurgia por não gostar da aparência. Eu sou total contra. Por quê? Porque pode mexer numa musculatura ali, uma região muito erógena, e você pode perder um pouco da sensibilidade, igual mama, qualquer outra cirurgia que a gente faz. Eu vou fazer uma cirurgia no começo do ano, vou fazer tudo. Menos a mama. Eu morro de medo de perder a sensibilidade das minhas tetas. Então, eu não vou fazer. Eu fiz lipo e... Por um tempo fica, né? Quando eu ia fazer aqui embaixo do braço, aqui, né? E não fiz. Porque o meu amigo fez e perdeu a sensibilidade, né? Perde. Pode ser que volte depois de um tempo, mas não tem essa... Depende muito do teu corpo, né? Então, é muito perigoso. Eu sou muito do natural. Se eu puder trabalhar musculatura vaginal naturalmente, eu vou trabalhar. Só que aí é um apego dessa aparência, né? A aparência da vulva, cada uma é uma. Não existe uma igual à outra. Não existe, né? Você já deve ter visto algumas, né? Eu sou um cara pode me falar. Mas foi feito, uma cientista, ela moldou com gesso. Várias vulvas, ela fez uma exposição para mostrar que não existe uma vulva sequer igual. Nenhuma. Então todas são diferentes. Então não tem como comparar. Francês que ele só faz nu. E ele tem lá vários. Não tem como comparar. Então, qual que é a comparação? Minha vulva é feia. Estou me comparando aqui. Então, é uma questão mais de aceitação, de conhecimento do próprio corpo. O que precisa fazer... Nós sofremos com isso também. Sabe o que as meninas me perguntam? Do pinto torto. Você é branquinho... Não, é verdade, porque os homens têm uma ondulação no pênis, né?
O meu é retão, assim. Então, aí, eu vou te mas falar. Você perguntou pra mim? Não é isso? Que eu ia te falar uma coisa que eu não vou falar pra não te complicar. O retão não é o ideal. O ponto G, sabia. O torto é o melhor. Meu pênis não é o ideal. O torto é o melhor. Porque ele entra pegando no ponto G. Então ele é tortinho. Isso, faz a curva. Mas o torto pra cima. É, pra cima. Porque o pessoal tem torto pro lado. Mas aí muda a posição, fica de ladinho, pô, pra aproveitar disso. Ah, mas é muito complicado. Já que tá torto pro lado, vou pro outro lado. Sabe o que as meninas perguntam? Assim, ai, olha, ele é branquinho, deve ter o pinto rosa. Ah, isso é verdade. É igual o negão, né? O japonês que é pequeno, e aí são vários mitos, né? Falam isso daí, a cor, deve ter o pinto rosa. Não, então, faz pompoarismo e vai mudar. São os mitos e verdades, né? O que é verdade, o que não é, né? Vamos falar, você faz palestra e fala sobre empoderamento feminino. Sim, o que é empoderamento feminino? E no que ele atua. Você sabe que eu não falava antes sobre empoderamento feminino, eu não aceitava. Até a minha assessora ficava brava quando eu falava, não vou aceitar falar de empoderamento. Eu ainda tinha uma visão, eu acho que eu estava analisando esse mercado novo desse empoderamento. Certo. E eu discordava de algumas coisas que eu via. E eu lembro que eu decidi isso porque eu fui dar uma entrevista e eu falei que eu era contra algumas coisas. E aí eu fui super criticada, fui cancelada na internet, sim, né? Hoje, eu trago a minha visão e eu acho que hoje tem sido muito aceita. O empoderamento feminino, ele se faz necessário porque a gente vive um novo tempo, um novo momento. E o empoderar-se é conhecimento, é se autoconhecer emocionalmente, é se autoconhecer no seu próprio desenvolvimento daquilo que você busca profissionalmente, pessoalmente, se eu quero casar ou se eu não quero, se eu quero ter filhos ou se eu não quero, porque até isso se passa como um julgamento. E como eu me posicionar como mulher? Eu preciso entender isso para que eu seja mais feliz na atualidade hoje. Então, eu sou muito a favor do buscar empoderar. Tanto que mês da mulher, eu não tinha dia na minha agenda, né? De tanta palestra, eu sempre faço muita. Porque eu falo de autoestima, de amor próprio, autoconhecimento, como se entender no seu próprio eu. Eu tenho um programa de coach que chama Reencontro do Meu Eu. Então, o empoderamento é se reencontrar no seu próprio eu, porque quando eu me reencontro, quando eu sei o que eu quero, quem eu sou, o que eu busco, eu me posiciono, fazendo as minhas próprias escolhas, independente, por exemplo, quando eu me reencontrei no meu próprio eu entendi quem eu era, independente da minha questão de prática de fé, porque eu sou julgada por isso, porque eu trabalho com sexualidade. Acredito que sim. Como mulher, né? Então, você não pode isso. Por exemplo, eu vi ontem, numa lembrança do Facebook, eu com um fio dental na frente do mar, assim, de costa, meu marido tirou e eu postei. Eu lembro que aquela foto eu fui super julgada. E eu coloquei eu escrevi alguma coisa, até você falando, tipo assim, nossa, que forte, né, essa imagem, eu, uma mulher cristã, né? E aí eu comecei a escrever um textão, porque eu me empoderei daquilo que eu acredito. Mostrar o meu corpo não muda quem eu sou, na minha própria essência e as minhas escolhas. E eu me posiciono, eu verbalizo e eu ganho. É aí que entra, né? Nessa questão do ser. Aí de relacionamento já é outra coisa. Nós estamos vivendo tempos sombrios. Eu sempre falo isso, tempos difíceis e sombrios. E muitas das coisas são confundidas, tipo assim, tanto quanto, igual você estava falando de trajes, quanto a falar sobre sexo é visto como promiscuidade, que é totalmente diferente. Parece que a pessoa falar sobre sexo é porque ela faz sexo com qualquer pessoa que aparecer. E qualquer, né? E até uma mulher que relata que gosta, o homem é mal visto numa roda, safado. Você gosta de sexo? Sem vergonha. Pô, você não gosta? Eu sei que eu tenho problema. Exato, é o que eu penso, né? Se você não gosta, é você que tem problema. Mas a gente vive num mundo diferente. Então, no caso desse empoderamento, entra a sexualidade também, nem sempre ainda. Porque muitas mulheres não estão empoderadas com relação a isso. Porque não existe educação sexual para entender. Por exemplo, qual que é a diferença entre sexo e sexualidade? Você sabe? Não. Então, quando eu falo, eu trabalho com sexualidade, as pessoas me perguntam, quanto é o programa? Aí eu falo, não, eu não trabalho com sexo. Trabalho com sexualidade. A diferença é que sexualidade engloba contato, que a gente está tendo, engloba sentimento, afeição, abraço, ternura, amor, paixão,
troca. É tudo isso que envolve antes do sexo, que é a penetração. O sexo, para nós profissionais, é a finalização de tudo. Entendi. É quando vai acontecer a penetração ali ou o envolvimento do ato sexual, né? Então, sexualidade e sexo é muito diferente. Quando eu não entendo isso, eu posso ser a mulher mais empoderada. Eu não vou me empoderar da minha própria sexualidade. Eu posso ser o homem mais empoderado. Eu não vou me empoderar da minha sexualidade. É engraçado que eu gosto muito de flerte. Eu gosto no bar, assim. Que é a sexualidade. Ver uma pessoa bonita, olhar, sorrir de volta, conversar. Assim, e eu considero isso já. Freud, ele fala que sexualidade é desde o nascer até o morrer. Por quê? Porque a sexualidade, ela se inicia desde a amamentação. Desde que o bebê começa. Lembra que eu falei que é afeto, que é troca? Então, sexualidade não tem relação com sexo. É diferente. Então, sexualidade é sentimento, é troca, é o flerte. Aqui, quando eu entrei, comecei a falar oi pra todo mundo. Se vocês gostaram de mim, eu tava exercendo a minha sexualidade. É isso que as pessoas precisam entender, que sexo é algo natural. E quando você falou, se não gosta, tá errado mesmo. Porque assim como, vou falar agora de Organização Mundial da Saúde, assim como dormir é importante, porque senão se eu tivesse aqui com 3 noites virada, eu ia estar quase desmaiando, eu não ia conseguir dar entrevista, nem ia raciocinar, refletir. Como beber água é necessário porque eu preciso, né, lubrificar meu corpo. Então, eu preciso da água. Eu preciso do alimento. Eu até fico muito mais tempo sem alimento do que água. Fico muito mais tempo sem alimento do que sono. Por isso que vem nessa sequência. O alimento é a terceira. O quarto é sexo. O sexo é o único exercício que movimenta todo o corpo. É o único exercício que movimenta toda a corrente sanguínea e faz com que todos os órgãos ao mesmo tempo tenham aquele movimento e ele acaba batendo melhor o coração, né? Faz bater a válvula do coração. Ele é fonte de energia, assim como esses outros 3 que eu te falei, necessária para a sobrevivência humana. Uma pessoa que não tem uma vida sexual ativa, ela tem um dos pilares da qualidade de vida dela comprometida. Isso é a Organização Mundial da Saúde que traz. Não sou eu, Gisele Carneiro. Tá. E as pessoas que são viciadas em sexo é uma anomalia também, todo vício é patologia, precisa de tratamento. Isso para qualquer coisa. Você assistiu Ninfomaníaca do Lars von Trier? Muito, muito legal. Então, todo vício é vício, né? Aí já sai do equilíbrio, saiu do equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio, né? Meu diretor fica em contato é desequilibrado? Comigo aqui, ó. Não. Ele é da turma que não faz nada. Tá. Que tá faltando qualidade de vida. Ele escreveu aqui pra mim assim, ó. Polêmica. Você é a favor de falar de sexualidade nas escolas? Super. Você é a favor? Eu adoraria. Teve uma diretora, se eu não me engano, Luiz Castanho, acho que é isso, a escola aqui em Bauru. Uma escola pública. Ela é minha aluna, não sei se ela é diretora ainda lá. Ela me chamou pra gente bolar um projeto para falar de sexualidade, porque as meninas estão tendo gonorreia, AIDS, sífilis, engravidando, né? Gravidez sempre foi vista aí. Quando eu falei para você dessa idade que a Unicef traz e que é sexual aí muito recente, precisa falar de sexo. Só que como o sexo é visto de uma forma impura, suja, totalmente, né, o contrário do natural. O seu pai e sua mãe transaram. É horrível pensar nisso. Eu também, quando eu penso minha mãe e meu pai transando, é horrível. Mas é real. É real, né? A gente acha que só transou pra acontecer. Não, só foi quando me engravidou de mim, né? Então, a gente tem esse tabu, esse bloqueio. Então, quando se leva isso pra escola, eu só posso falar para maiores de 18 anos. Por exemplo, eu tô numa palestra e eu vejo que tem uma pessoa que eu acho que é infantil, eu paro. Porque se eu for denunciada, eu perco todo o meu estudo. Entendi. Traz o microfone um pouquinho mais perto de você. Mais perto. Isso. Aí. Então, eu perco tudo que eu estudei, porque se eu for denunciada. Então, eu só posso falar para maiores de 18 anos, infelizmente. Mas deveria ter uma educação sexual, primeiro, para pais. Segundo, para filhos. Porque os pais precisam entender dessa importância de falar sobre sexo para os seus filhos. Falar sobre sexualidade. Meus pais nunca conversaram sobre sexo comigo. Então, é necessário. Eu aprendi tudo
Sobre droga não fala? Porque tem medo de cair na droga. Sobre droga, meu pai e minha mãe sempre conversou comigo. Por quê? Porque tem medo de cair na droga. Agora e sobre usar a camisinha? Cuidado, você vai engravidar. Coitado. Viu? Né? E sobre usar a camisinha, que vai engravidar. Minha mãe falou sobre camisinha comigo, depois que ela achou que eu tava... Mas é só tabu que é colocado. Não se fala sobre educação sexual real. Não, põe medo. Põe medo. Você vai morrer ou você vai... Por isso que quando você vai pra relação sexual, você é bloqueado. Por exemplo, a menina fecha a perna que é feio mostrar a calcinha. Segundo os estudiosos, é a frase que mais entra no cérebro neural da menina. E quando ela vai ter uma relação, ela precisa abrir a perna. E aí, como que ela abre a perna, a musculatura se trava. E como que ela se entrega para receber o pênis? Ela não se entrega. Neural, todas as nossas ações são neurais. Tudo que eu aprendo, eu vou ter ações. Né? Então, ela vai reproduzir isso inconsciente na hora da transa. Então, muitas vezes ela não relaxa, ela não consegue ter um orgasmo, porque ela está condicionada a isso que foi falado para ela. Então, quando você falou medo é colocado, medo vai para a cama. Sabe o que eu fico chateadíssimo? É que a alternativa a não ter aula de sexualidade nas escolas é porque eles falam assim, então nós vamos deixar os jovens fazerem sexo sem nunca ter falar ensinado sobre isso. E falar do que é errado, que não é, como que se protege, qual que é o método correto. Não, eles acham que não é para, eles não vão fazer. Assim, não vamos falar, porque deixa ele para depois que ele for velho. É como se estivesse sendo incentivado. Eles acham que vão ser incentivados a fazer sexo. Quando eles entendem, conhecem as partes do corpo, a funcionalidade, eles não vão transar para ser aceito num grupo. Eles vão fazer escolhas porque eles conhecem. É igual eles fazem escolhas da droga, quando a droga é falada dentro da escola, que faz mal. E ela escolhe usar ou não. Tanto falar que burro, sabia que isso não fazia bem. Né? Então, a mesma coisa sobre sexo. Não é só falar sobre a prevenção. Porque sobre prevenção se fala, pouco mais fala. Mas falar sobre o sexo, sobre o corpo, sobre a estrutura corporal, por que o seu corpo reage assim? Por que você tem ereção noturna? Por que você ejacula noturno e acorda todo melado? O menino passa por um constrangimento. Ai, minha mãe vai ver isso. Né? E por que a mulher... Eu lembro quando minha mãe... Mas não se fala sobre isso. Achou uma revista pornô embaixo da cama. Você, adolescente que tá assim, não esconda embaixo. Agora não existe mais isso, né? Agora é aquelas cama box também, né? Não tem mais isso, é meu tempo. Nem tem mais Playboy. Agora que eu vou fazer a cirurgia pra sair na Playboy, não tem mais. Olha que coisa, que sacanagem. Antes, sabe o que eu acho interessante da Playboy? Antes, a modelo que ia lá e se propunha a tirar roupa e tirar foto, ganhava uma grana que ajeitava a vida dela. Tipo assim, agora elas tiram de graça na internet. Pois de graça. né? Toda hora você entra no Instagram, tá de graça lá. Eu só tenho uma outra, viu? Não é sempre não que eu libero isso aí não. Só se pagar também. Então, agora, por exemplo, na escola da minha filha, esse ano, em março, eu dei uma palestra sobre sexualidade, sexo, sobre educação sexual para as mães dos alunos. Foi super legal. A diretora vai no mesmo salão que eu vou fazer cabelo, a dona da escola da minha filha. E ali, eu conversando, conhecendo ela, acho que ela me conheceu, foi pegando segurança, um dia me liga lá, a coordenadora da escola, Gisele, será que você poderia dar uma palestra? Quando você cobra aqui? Para os pais. Nossa, aquilo me encheu o coração de alegria. Falei, eu vou de graça, nem cobro. Porque minhas palestras são caras, né? Então eu não cobro. Ouvi dizer. Você ouviu dizer? Você é cara. Então eu peguei essa fama, você acredita? Que eu sou cara. Ai, que coisa. Não, eu tenho meu valor, né? Mas, então eu acho que já começou esse olhar. A dona da escola da minha filha, ela é cristã também. Então, assim, ela já começou esse olhar. Que eu acho que tem que começar nos pais, depois nos filhos. Porque senão os pais não autorizam a gente dar palestra para as crianças. O Gregório do Vivier, ele falou uma coisa para a revista Trip que eu achei sensacional. Ele falou assim, que os religiosos que estão certo, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Então eles ficam proibindo o sexo, porque quando eles fazem, é muito melhor que o nosso. Porque é mais proibido, é mais errado. Então eles proibidão, né? Eles gostam mais ainda. Entendeu? Será? O duro são as mulheres que eles vão, que estão tão travadas, coitadas, que não... Eu recebo muita mensagem de crente, viu? De pastor. Viu? Mas aí tem uma coisa do machismo sobre isso. Eles que é assim, querem, mas as mulheres estão travadas. Os homens querem essas coisas, mas não com a deles. Isso. Muito assim, a minha cuidar dos meus filhos, eu não vou fazer isso daí, você acha? A boca que beija meus filhos, eu vou... Agora, pra isso tem as outras. Você não é outro caminho, não?
Que é essa questão cultural, moral, política, horrível, religiosa, né? Muito pesado. Que é o que eu te falei sobre a mulher. Muitas, isso é real. Eu tô falando isso aqui pra ridicularizar essa questão, viu? Não compensa, eu tô ridicularizando eles. Então, as mulheres, elas, quando eu falei do gemer, que eu brinquei, mas é uma realidade de consultório. Não, eu não faço isso porque eu não sei o que ele vai pensar de mim. Por quê? Porque ele já deu sinais de que ele tem esse machismo relacionado. Ai, com meu marido, eu queria fazer, mas ele não aceita. Ele não vai gostar. Aí com outra vai gostar, né? Porque às vezes eu atendo o casal. Aí essa que relata isso, eu vou atender ele relata que ele tem amante. Aí eu falo, por que você não tenta com ela? Por que você não tenta com ela, né? Vamos tocar nesse ponto. Eu sei, mas eu... Sair lá da sexualidade, que precisa ser inserida nas escolas, etc. E vamos para outra ponta do casal que tá fazendo 10 anos de casado. O que faz, né? Rotina. Não aguenta mais. Porque, ó, tem a pele. A gente tá só descendo pau nos homens aqui, mas tem um lado deles também, né? Puxa, aquele arroz com feijão todo dia enjoa pra caramba. Ninguém merece, né? O que faz? Até quando você começa a mudar o cardápio, se você fica num cardápio de lasanha todo dia, vai enjoar também, né? Eu tinha funcionário que pedia pra fazer hora extra, porque quanto tempo mais ele ficasse longe de casa, pra ele tava melhor. Olha, aí não transava, né? Era duro chegar em casa Então, o que acontece é assim, ó, o casal de 10 anos, 15 anos ou 5 anos, ele fica preso àquele início da relação, né? Ele fala assim, lá no começo era diferente. Lógico que era novidade. Então, é novidade. E outra coisa, tem um estudo científico neural, você vai ver que eu falo muito sobre isso, porque eu adoro o cérebro humano, essas práticas, estudo muito sobre isso. Ele fala assim, que a paixão, ela dura de 6 meses a 18, no máximo 24 eu li isso também. 24 meses. Quem fez esse estudo até foi o Pedro Calabrese, né? Não sei se você já ouviu falar, convido a seguir, que ele é o cara nessa ciência cerebral. Que é o quê? A fase da descoberta, é a fase que eu tô descobrindo, que eu tô conhecendo, que eu sei, ele gosta de azul, né? Ele gosta de comida japonesa, gosta de cinema. Então, essa fase aí dura esse tempo. Pós isso, a gente entra na fase amor. Muitos não vão para a fase amor, que é a fase do arroz com feijão. Sim. O que eu preciso fazer na fase amor é resgatar o que me mantém aqui. Por exemplo, vou falar do Robson. Tem dia que eu quero mandar ele jogar ele pela janela, quero mandar ele para aquele lugar. Só que o que eu faço? Compartilha? Eu tô há 13 anos com meu marido. Então, o que eu faço? Eu vou lá e tento resgatar o que me faz estar aqui ainda. Foi aquele início da paixão. Eu preciso resgatar a paixão. Eu preciso criar momentos diferentes. Eu preciso ter criatividade. Eu tenho um nome de guerra com meu marido. Eu chamo Marcela, né? E ele é o Vitor. Então, que seja exemplo. Por exemplo, dia eu estava em São Paulo, e aí ele estava em Campinas fazendo um treinamento, e eu ia ficar 4 dias em São Paulo. E eu falei, você não quer vir para São Paulo me encontrar? Eu inventei isso. Foi quando eu primeiro inventei. Falei, vou para um restaurante mexicano, mandei minha localização onde eu estava, foi direto lá. Falei, não senta na minha mesa, finge que você não me conhece, começa a me paquerar. Aí tá, eu falei, troca o seu nome. Aí eu tô lá, né? Eu fui com vestido, com um rasgo aqui assim, todo colado, né? Já sou pequena. Cheguei no restaurante chamando a atenção, todo mundo veio pra... E ele ficou olhando de longe, de repente ele chegou, perguntou como eu chamava, falei, Marcela. E aí a gente começou a conversar, eu falei que eu tava louca pra transar com outro cara, que eu era casada. E ele falou que ele também tava, e ali a gente criou uma situação. Eu estava num apartamento, meu marido trabalha num banco. E aí o banco disponibiliza para alguns cargos apartamento em São Paulo. Estava num apartamento da empresa. E aí eu estava, né, como esposa, porque eu usufruo também dos benefícios. Aí, porque... Claro, currículo, né? Então... Aí ele foi dormir lá comigo. No outro dia, cadê o Vitor? Que é Robson, meu marido chama, né? Vazou. Eu fui pro treinamento que eu tava com uns amigos. Falei, você acredita que o Robson, acordei, cadê ele? Aí, à tarde, 1h pouca da tarde, me chega uma mensagem. Oi, Marcela, cheguei bem em Bauru. Quando você for para São Paulo, de novo, me chama. Eu tenho 13 anos de casada. E eu faço isso até hoje. Nos meus cursos de sedução, eu dou essas dicas. O que você pode fazer daquilo que eu faço, daquilo que eu fiz e funciona. Legal. Então, eu preciso resgatar a fase paixão aqui no amor. O amor é o dia a dia, a correria, aquilo que a gente sonha junto, que a gente batalha. É cansativo, é puxado. Então, em alguns momentos. Uma outra dica. Toda sexta, ou toda quinta, ou toda segunda,
Tira um momento você com ele, deixa isso aqui de lado, ó, olha no olho, pega na mão, fala sobre momentos de vocês, resgata algo que seja novo, se toque, se sinta. Eu sempre fui tem que muito ter um momento assim, aberto para conversar. Mas se o outro lado discorda do que você tem para dizer, é muito difícil que ela não tenha empatia, não tenta entender. Quando você vai reclamar, fala, nossa, eu acho que a gente tá no automático. Tem sexo no relacionamento, mas é que negócio. Tal horário, tanto sexo nessa tem que ser posição, também. não sei o que lá, pá, assim, aí você acabou, levanta, vai no banheiro, fala, viu, a pia lá, você não lavou o copo que tava... Você sabe que a gente, ser humano, a gente tende muito ao comodismo, isso é natural nosso, né? A gente, por exemplo, a gente brincou do lugar seu, eu falei, tá tirando ele da zona de conforto? Sim. Porque sair da zona de conforto é muito complicado. Às vezes a gente tá numa relação fadada ao fracasso, mas para eu recomeçar, eu vou sair da zona de conforto. Então eu prefiro ficar aqui sofrendo com medo do meu futuro lá. Então isso acontece nas relações que eu ainda tô aqui, às vezes eu ainda tô apaixonado, acho que eu não tô porque eu não tento resgatar, eu não tenho criatividade. Você falou do diálogo. Depende de como você dialoga. Porque muitas vezes você não fez isso. Acusando, né? Só acusando do outro lado. Então senta. Então um segredo para conversar, que eu ensino isso em consultório para os meus casais, é não sinalizar aquilo que a pessoa já sabe. Perguntar o que ela acha sobre isso e como você se sente com aquilo. Por exemplo, quando você deixa a toalha lá em cima da cama molhada, isso me cria um incômodo, porque molha a cama e é sempre do meu lado, ou do seu lado você vai ficar molhado depois, não é legal. O que você acha? Se fosse eu que deixasse, o que você acharia? E não no momento que tá com raiva, você deixou, né? Então, eu acho que tem que chamar. O meu marido morre de medo. Quando eu falo, vamos conversar, eu sento e falo, eu pergunto, o que você acha disso? Como você se sentiria? Né? E o que você acha que você pode fazer para melhorar? E pergunto, isso é uma coisa assim, semanal. Você acha que tá dando certo a nossa relação? Você acha que tá legal? Você tá feliz? Você acha que eu posso melhorar em algo para que você se sinta bem, que não afete meus valores? E aí, então eu acho que isso é importante também. Saber o que o outro pensa e tá aberto de verdade para ouvir. Né? Porque também não pergunta se psicologicamente você não tá bem, que você vai ter que ir pra terapia amanhã, né? Eu odeio quando você vai falar, a pessoa fica prestando atenção no que você tá falando, só pra achar um lugar pra ela te criticar e falar, não, aí eu vou também criticar. Porque a pessoa fala, e você? Então a gente tem que, aí é que entra o autoconhecimento. Eu não vou falar pra você aquilo que eu gostaria de falar pra me defender, porque eu não gostaria de ouvir se eu estivesse no seu lugar. E isso não vai fazer bem pra minha proposta aqui, que é alinhar a nossa relação. Eu vou ferir a nossa relação. Eu preciso tomar esse cuidado. Né? É difícil, é um autocontrole, é um processo que tem que ser desenvolvido. Falar que a minha relação sempre foi assim é mentira. Teve uma fase na minha vida que eu tive que buscar um coach de relacionamento. E para mim foi terrível. Eu falava para minha coach, que é minha psicóloga, falava assim, por que eu não consigo resolver o meu problema? E ela me deu uma resposta massa. Você já viu o dentista fazer a própria obturação? Então, para mim, era terrível saber que eu tinha um problema dentro da minha relação que eu não conseguia, que era de se entender. Isso é um processo que você tem que ir treinando, né? Buscando. Gisele, fácil, o papo é ótimo, tem muito assunto. Eu nem zerei o que me passaram aqui. Sério? Porque a nossa produção é competente, eles mandam um roteirinho pra mim antes. Olha, que legal. Nem zerei, não cheguei nem na metade, pra falar a verdade. Sério? Mas a gente vai precisar encerrar. Mas antes, o diretor mandou aqui, ela disse que é evangélica. O que ela acha, então, de sexo entre pessoas do mesmo sexo? Aí entra uma condição. Ele quer saber o que eu acho como pessoa ou como profissional, né? Porque não, acho que como profissional, né? Você tá aqui como profissional. Porque como profissional eu não julgo nada. Não tem como julgar. Se a pessoa tá tendo prazer lá, se ela gosta daquele jeito, tá tudo bem. Até porque eu atendo, né? Então eu vou entrar profissionalmente. Como pessoa, eu também não julgo. Porque eu acho que mesmo eu sendo cristã, eu sei que eu sou linchada por isso, tá? Mas eu falo mesmo. Eu não tenho como julgar comportamento de outro. Eu creio que, assim como muitos não acreditam no segundo casamento dentro do evangélico, por exemplo, já fui julgado porque eu tô no meu segundo e falo que se precisar eu vou pro terceiro, porque eu quero ser feliz, né? Sim. Então, eu acredito que se a pessoa tá feliz, se ela tá bem com ela e com Deus, a prática de fé é individual, tanto que a salvação é individual. Então, se aquela pessoa que
que vive aquilo, ela precisa ser honesta, ela precisa ter bons valores, ela precisa ser uma pessoa correta com o outro, ela precisa fazer bem para o outro e principalmente para ela. Se aquilo tem feito ela feliz, então para mim tá ok. Tá, eu tenho grandes amigos que são gays, que eu amo de paixão. Então, acho que cada um cuida da sua vida. Exatamente. Gisele, muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? E ter aceitado nosso convite. Foi uma delícia. Vai ser sensacional. A entrevista foi sensacional. Deu certo agora, né? Porque da outra vez não tinha dado, né? Minha agenda não bateu, acho que era março, né? Deu certo. Então, se você quer saber qualquer coisa da Gisele, durante o programa ficou aqui as redes sociais dela. E também tem... Isso, e também está aqui na descrição do vídeo. Você está nos ouvindo nas diversas rádios que nos retransmite. A Gisele, fala, como eu te acho nas redes sociais, Gisele Carneiro, Sexy Coach. É fácil. Gisele Carneiro, Sexy Coach, não tem duas. Não, só tem eu. E eu sou a única Sexy Coach do Brasil, porque a marca é minha, a metodologia é minha, o Sexy Coach foi aprovado e a gente está aí com a primeira turma já iniciando a segunda. A gente tem 109 formandos, que logo teremos a mais. Um momento de piada. Quando eu penso em Sexy Coach, eu penso assim que eu vou fazer sexo com uma pessoa assistindo para ver. Não, você tá fazendo bem, você tá bem. Então... Você sabe que eu sou muito perguntada a respeito disso. Você vai assistir? Eu só falo, não me chama para participar, mas eu posso te instruir antes. Mas é mais ou menos isso que a gente faz, né? Então, hoje eu estou formando, graças a Deus, né? Profissionais que queiram fazer o que eu faço. Então, Gisele Carneiro Sexy Coach ou Sexy Coach Oficial, mas o site é giselecarneiro.com.br ou sexycoachoficial.com.br. Gisele, valeu, viu? Obrigada. Foi massa. Gente, estamos encerrando aqui o Além dos Outdoors, o maior programa de entrevista do Centro-Oeste Paulista. Sempre no apoio aqui da Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano do interior de São Paulo. Você pode fazer sua campanha com eles, né? Estampar sua marca pelos pontos de ônibus de Bauru e Agudos, tá? E Facop. Facop é a faculdade de odontologia do Centro-Oeste Paulista. A Facop, ela tem o curso de odonto noturno, mas também tem mais de 50 especializações. A Facop está ali em Piratininga. Se você quer fazer um tratamento pagando apenas o custo dos materiais, você vai lá na clínica Facop das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Não precisa agendar, só chegar lá, fazer seu orçamento e você vai fazer seus procedimentos pelo menor custo, já que a Facop é uma faculdade e não uma clínica, né? Então você vai ser o paciente modelo, que é assim que eles chamam lá. Agradecer as TVs, muito obrigado, Bru Mais TV, Alfa TV, que nos transmitem as rádios Top FM, Cultura Regional, Real FM, as web rádios que sempre estão com a gente. Se você está escutando a gente por uma delas, a gente vai estar sempre aqui, né? A web rádio PRC, Melody FM, do seu jeito, web rádio de TV. Melone FM, né? Uma das web rádios que estão com a gente. Mais algum recado, meu querido diretor? Não, né? Encerramos. Então, até o próximo programa. Se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Que eu nunca peço isso. Todo mundo fica pedindo, a gente não pede, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Até as próximas. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos aqui sempre. Tchau.